quero falar nesse vídeo sobre dois julgados. Um deles do TRF3 e o outro do TRT12. O número dos processos a que esses julgados se referem, eu vou deixar aqui nos comentários do vídeo, tá? Para quem quiser pesquisar mais aí, poder fazer isso, tá legal? Então vamos lá. No primeiro julgado, a juíza federal validou uma citação feita através do WhatsApp por um oficial de justiça após os 2 cliques ficarem azuis. Já no segundo julgado, esse do TRT12, o juiz anulou uma citação feita pelo oficial de justiça através do WhatsApp, mesmo com os 2 cliques ficando azuis. E agora, como é que faz, né? Como é que a gente entende tudo isso? Bom, para você entender tudo isso com detalhe, você está intimado a assistir esse vídeo até o final. E se você ainda não é inscrito no canal Papo de Oficial, já se inscreve e deixa seu like. Pergunto a você, cidadão, se chegar aí no seu WhatsApp o PDF de um mandado judicial de citação ou de intimação, será que se você visualizar e ficar aí, os 2 cliques então ficarem azuis, comprovando que você visualizou, será que isso é suficiente para que você seja considerado citado ou intimado? Vamos então destrinchar esses 2 julgados? Vamos lá. No primeiro caso, a juíza federal, para dar validade a essa citação, se baseou numa ordem de serviço do tribunal a que ela pertence, o TRF3, que por coincidência é também o tribunal a que eu pertenço. E essa ordem de serviço está muito respaldada em uma resolução que trata desse tema, a resolução 354 do CNJ, que quem me acompanha aí, que eu falo muito sobre esse tema, já me ouviu falar bastante nessa resolução 354. Eu vou fazer então aqui um resumo, tá? Que eu acho muito importante dessa ordem de serviço em que a juíza se baseou para dar validade a essa citação. Vamos lá então passar por esses pontos que eu considero bem importantes? Então vamos lá. Essa ordem de serviço diz que a citação ela deve sair do aparelho de telefonia móvel do oficial de justiça ou eventualmente de um aparelho aí que foi fornecido pelo próprio tribunal, tá legal? Então vamos lá, né, para as regrinhas. Ela deve encaminhar via WhatsApp, ele, né, o oficial de justiça, ou ela, a oficial de justiça, deve encaminhar via WhatsApp a imagem do mandado judicial e aí das demais peças que forem importantes para a compreensão da ordem judicial. O que mais? Ela será considerada realizada, ela quem? A citação, né? Será considerada realizada na data e hora da confirmação do recebimento da mensagem pelo destinatário. Mas aí a gente vai ver que nem sempre é assim, tá? O oficial de justiça, ele deve sim solicitar a confirmação do recebimento dos atos de comunicação processual de forma a atestar que o destinatário foi devidamente certificado do respectivo conteúdo com a identificação da pessoa que recebeu, tá? Que tem que ser aí a pessoa que tem que ser citada ou intimada. E mais, o oficial de justiça certificará nos autos eletrônicos ou no mandado físico a data e hora do recebimento da mensagem e quem recebeu. E a gente percebe, analisando o julgado, que a juíza disse o seguinte: verifica-se, portanto, que não há exigência de que o oficial de justiça comprove a identidade da executada por meio aí de foto, né, ou confirmação de identidade por escrito. Então, na verdade, sim, o oficial de justiça, ele tem a liberdade de comprovar a identidade da pessoa que está recebendo a citação ou intimação de outras formas
que não apenas com o envio de foto pela pessoa, tá? Então eu já tenho vídeo falando sobre isso aqui no canal. Se você quiser se aprofundar mais nesse tema da comprovação da identidade da pessoa que tem que ser citada ou intimada, é só você dar uma olhadinha aqui. E realmente, se a gente analisar a resolução 354 do CNJ, isso não é exigência realmente que consta dessa resolução. E mais, a juíza continua, tá? Tô analisando aqui o julgado, né? Ela continua dizendo que da própria narrativa transcrita nas mensagens que foram enviadas pelo oficial de justiça, é possível verificar que ele se certificou por contato telefônico previamente mantido e realmente tratava-se da ré, da executada, da pessoa que realmente tinha que ser citada ou intimada, de forma que não resta dúvida quanto à titularidade do número, tá? Então aqui a juíza, pelo trabalho realizado pelo oficial de justiça, se convenceu de que realmente o oficial falava com a executada, com a pessoa que tinha que ser citada. E a juíza continua, por toda essa ação, por todo esse trabalho anterior realizado pelo oficial de justiça, que falou com a executada por ligação telefônica, a juíza então concluiu o seguinte: tem-se ainda a desnecessidade da confirmação da leitura da mensagem, que se encontram na cor azul. Destaco ser de amplo e notório conhecimento que os dois riscos azuis de checagem, quando na cor azul, confirmam a leitura da mensagem pelo usuário, destinatário de mensagens trocadas pelo WhatsApp. Assim, a juíza conclui: afasto a alegação de nulidade da citação, conforme defendido pela executada, tá? Pessoal, então assim, a gente percebe que o julgado está perfeito. E aí, eu tenho certeza que alguém poderia pensar: Vanessa, mas aí o marido da executada, filho da executada, pode ter pego o celular dela e visualizado a mensagem, e a própria executada não ter visualizado a mensagem. E aí, como é que a gente vai saber que realmente foi ela que tomou ciência? Pessoal, pelos atos anteriores que foram praticados pelo oficial de justiça. Eu concordo que sim, que pode acontecer. Pode acontecer de o marido ter visto, né, e aquele tique azul não ter sido de visualização da própria executada. Eu até concordo que é algo possível, mas na verdade, quando o oficial de justiça, naquela ligação telefônica anterior, deu ciência para a executada de todo o conteúdo do mandado, naquele momento ela tomou ciência, tá? E é por isso que a juíza determinou, sim, a validade dessa citação, ok? Vamos então aí para o segundo julgado, o julgado do TRT. O que aconteceu, né? Que nesse caso, mesmo com os dois tiques aí ficando azuis, o juiz achou por bem anular a citação. Vamos lá? Vamos ver o que esse juiz falou? Ele disse o seguinte: que não se ignora a existência de amparo legal na citação efetuada pelo oficial de justiça com a utilização do aplicativo de mensagens instantâneas como o WhatsApp. Olha só, pessoal, que precedente importantíssimo, tá? Para aquelas pessoas que alegam que o WhatsApp e outros aplicativos de mensagens não são meios adequados para se realizar uma citação. E aqui o juiz fala exatamente o contrário. Ele diz que esse meio é sim adequado para se realizar uma citação. Ele não discute a validade do meio. Ele, pelo contrário, ele reforça o WhatsApp como uma forma, como um meio válido
para se realizar uma citação judicial. E ele ainda cita aí artigos de lei. Ele fundamenta isso no artigo 247 do CPC, né, com a redação dada aí, né, quem já acompanha meus vídeos já viu também, que eu falei muito sobre essa lei, com a redação dada pela Lei 14.195 de 2020, tá? Então, por analogia a esse artigo. E ele continua, ainda que incontroverso, o encaminhamento da citação para o telefone de propriedade da ré e o seu recebimento no WhatsApp, tenho que, na hipótese dos autos, o sinal gráfico de confirmação, os 2 tiquezinhos azuis, é insuficiente para assegurar a leitura do destinatário, tá? Então, ele considerou nesse julgado que os 2 tiques ficarem azuis, só isso era insuficiente para atestar que, no caso, a pessoa jurídica ré, a gente está falando nesse caso de uma pessoa jurídica, tomou ciência aí do teor da ordem judicial. E por que que ele chegou a essa conclusão? Pelo seguinte, pois o aplicativo é utilizado por essa empresa ré para a venda de produtos comercializados pela empresa, sem evidência de que seria o canal adequado para contato com a gerência do estabelecimento, por exemplo. Não se pode extrair do referido sinal, os tiquezinhos, a leitura da citação de maneira inequívoca. Como pede aí uma recomendação, ele cita um número, né, a recomendação 3 de 2019 daquele tribunal regional, tá? Pois, reitero, o aplicativo em que foi direcionado o ato processual é usado para encomendas de produtos com respostas automáticas e não para demandas administrativas da empresa. Então, vocês percebem a diferença, né? E aí ele continua, ainda que possa existir alguma interação não automatizada, né, que alguma pessoa tenha respondido aquelas mensagens, mesmo assim não se pode ter certeza da efetiva leitura da citação pelo destinatário, que teve nítido prejuízo, uma vez que a revelia resultou no reconhecimento do vínculo de emprego do autor como entregador motoboy e o pagamento das verbas decorrentes. Então, nesse caso, pessoal, a empresa realmente teve muito prejuízo. Por quê? Porque ela foi dada como revé nesse caso, né? Por ter sido citada e não ter se manifestado. Então, vocês perceberam que também nesse caso, o julgado negando validade à citação, esse julgado também está perfeito. E por quê? Por que que um que reconhece a validade e o outro que nega a validade, e eu digo que ambos estão perfeitos? Porque em ambos os casos, o que foi considerado é algo que eu venho reiterando sempre quando eu falo de citação e intimação por aplicativo de mensagem, tá? O que foi considerado foi a tomada de ciência inequívoca. No primeiro caso, a juíza se convenceu de que a parte que tinha que ser citada realmente tomou ciência inequívoca. E no segundo julgado, mesmo os tiques ficando azuis, o juiz não se convenceu de que a pessoa que tinha que ser citada tomou ciência inequívoca da ordem judicial de citação. Então, é isso, senhores, o que vocês precisam ter em mente na hora que a gente pensa na validade de citações realizadas por aplicativos de mensagens, tá? Tenham sempre em mente que precisa ficar muito claro aí se houve a tomada de ciência inequívoca. E um trabalho de diligências, um trabalho prévio, muito bem realizado pelo oficial de justiça e uma certidão bem feita por esse profissional contribui muito para que uma citação seja considerada válida e que ela não seja aí
anulada, tá? Então é isso. Espero que tenha ficado claro aí esses julgados que são precedentes importantíssimos quando a gente pensa aí nessa modalidade de citação e intimação que vem sendo muito utilizada pelos oficiais de justiça e outros servidores do Poder Judiciário, que vem sendo realizada com sucesso aí, tornando o Poder Judiciário mais ágil. É bom que tenhamos em mente aí todos esses aspectos. Eu peço então que vocês continuem a me acompanhar aqui no canal Papo de Oficial, porque eu vou analisar aí sempre que surgirem julgados e precedentes importantes envolvendo aí o trabalho dos oficiais de justiça. Então é isso, até mais, até o próximo vídeo.